Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Efeitos eternos do pecado. Nós sabemos que muitos pereceram e muitos perecem e vão perecer pelos efeitos do pecado, pelos resultados do pecado. Não temos dúvida do que o pecado pode fazer, do arraso, da destruição, da aniquilação, da perdição eterna que o pecado pode produzir. Não temos dúvida disso, pois a palavra infalível nos ensina que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Quanto mais se peca, mais cedo morre. É por isso que a juventude do Brasil estão morrendo cada vez mais cedo, porque estão se entregando cada vez mais ao pecado, desenfreado, desregrado, sem limite, sem temor nenhum de matar, de roubar, de fazer tudo de errado. Por isso morrem cada dia mais cedo. O salário do pecado é a morte. Só tem um remédio para o pecado. Só tem um remédio para as consequências do pecado: aceitar Jesus como Salvador, se arrepender dos seus erros, dos seus pecados e entregar a sua vida para Jesus. E ainda o pecado sendo consumado gera morte, porque Tiago capítulo 1, versículo 15, diz que o pecado sendo consumado gera a morte. Também sabemos que essa morte é sofrimento quando os perdidos são jogados à perdição eterna. Sabemos que o sofrimento dessa morte por causa do pecado é sem fim, para a qual a Escritura descreve quando os perdidos são jogados em profunda treva. Estarão separados eternamente de Deus. Estarão separados para sempre da luz, do amor, da graça, da misericórdia, da bênção, das maravilhas de Deus. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Isaías capítulo 66, versículo 24, é uma expressão de como será o inferno, de como será o tormento eterno. O verme nunca morrerá e o fogo nunca apagará. Há uma boa parte de teólogos liberais, modernos, que porque querem amenizar esta palavra, desqualificar essa palavra. Querem porque querem convencer que este inferno não é real, não existe, é ilusão. Mas aquela passagem do rico e Lázaro confirma claramente que o inferno é real, é aterrorizador, é atormentador, é perturbador e é um sofrimento eterno, muito eterno. Então, meu irmão, só há uma forma, só há uma maneira de se escapar do fogo do inferno, da perdição eterna. Qual, pastor? Olhando para Jesus. Isaías 45, 22, o Senhor Deus diz: olhai para mim e sereis salvos vós todos os moradores da terra. Temos que olhar para Ele. Salvação é só em Cristo, só em Jesus. Perdão de pecados é só em Jesus. Mudança de vida só Jesus pode trazer para nós.
aquela passagem que Jesus também diz assim: naquele dia, para aqueles que rejeitaram Deus e o seu amor, haverá dores, trevas, ranger de dentes e um tormento eterno. É um tormento eterno, ele não vai acabar. Você acha que no inferno as pessoas vão ficar conversando igual a gente dialoga aqui nessa terra? Não, lá não tem diálogo, lá só tem sofrimentos profundos e angústias inimagináveis pelos seres humanos dessa terra. Outra coisa, lá não vai ter diálogo, não vai ter, eu te conheço. Lá é um lugar de trevas, não tem conversa, não tem diálogo, não tem comunhão, é um lugar de tormento, é um lugar de perdição, é um lugar quente, é um lugar de ranger e gritos e berros eternos. A Bíblia diz que todos que irão para o inferno estarão conscientes de todas as oportunidades que Deus deu a eles, de todas as oportunidades que tiveram de servir a Deus, de ir para a igreja, de reconciliar, de voltar para o Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus nos fala dos condenados que irão para o juízo eterno, onde haverá choro, gemidos e ranger de dentes. Isso é real, meu irmão. Foge logo enquanto você tem vida, enquanto há tempo, e volta para Jesus. Volta para a igreja, volta para os braços de Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite-o agora, para que ele guarde e livre a sua alma do inferno. O inferno é real, como o céu é real. A Bíblia diz que é real. Se você acredita no Salmo 23, por que você não acredita quando a Bíblia diz que o inferno é real e todos aqueles que não aceitaram Jesus, servi-lo, vai para lá? Você acredita no Salmo 91 como a palavra de Deus e não acredita quando Jesus falou na sua maior parte sobre a condenação ao inferno daqueles que rejeitam o amor de Deus? Acorda, meu irmão. Deus está te dando a oportunidade de o aceitar e de servi-lo. Deus está te dando a oportunidade de reconciliar, de se retratar, de consertar e voltar para os braços do Senhor. Não devemos ter nenhuma dúvida quanto a isso, que o céu é para aqueles que são fiéis e servem a Deus, e o inferno é para todos que o desprezam, que viram as costas, que o abandonam. Mas os que dizem duvidar disso são os que temem que isso sejam para eles, lá no íntimo, lá dentro da alma deles, eles sabem que há um céu para os obedientes, fiéis a Deus, e há um inferno para os que desprezam Deus e o seu amor. Eles sabem que irão para a eterna desgraça, para a eterna perdição. Então, eles fecham os olhos para fingir não ver sua inevitável maldição. Meu irmão, não adianta você fechar os olhos, não adianta você fingir. Não adianta você fingir que não há um céu, que não há um inferno, que não há um Criador. Não adianta você ficar despistando o tempo. Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busque a Deus enquanto tem força, saúde, tempo, enquanto está vivo, porque se morrer sem Cristo, vai para o inferno eterno. Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Depois disso segue-se o juízo. Então os efeitos eternos do pecado é o inferno, vai terminar no inferno. Mas os efeitos eternos da graça, que emana de Jesus Cristo, é vida eterna com Deus para sempre. Então, meu irmão, tem o efeito eterno do pecado, mas tem o efeito eterno da graça, para aqueles que aceitam Jesus, se entregam a Jesus e reconhecem que Jesus é o único Senhor e Salvador de suas vidas. O efeito eterno da graça é um lugar de gozo, paz, eternamente ao lado do Senhor Jesus, adorando, servindo e o glorificando. Deus te abençoe, fuja do pecado e se lance aos braços de Jesus.